Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. A cruz não levou apenas nossos pecados, mas também nossas dores e feridas. A cruz é a solução definitiva para todas as nossas necessidades, porque ela nos reconecta ao único capaz de nos resgatar de qualquer circunstância: Jesus. Com Ele, caminhamos em terreno firme, sobre a rocha inabalável, com a certeza de que o mesmo Deus que sustenta as estrelas do céu guarda nossos corações em suas mãos. Vamos juntos andar em amor, desfrutando de emoções saudáveis, aprendendo a confiar no Senhor e permitindo que Ele guie o fluxo das nossas emoções a todo momento. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na terra, aprender como andar em amor. Amém, graça e paz, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Amém, que bom que você está aqui, neste tempo de celebração, na nossa campanha da Quaresma. São 40 dias que a igreja está empenhada na nossa campanha, onde nós desejamos expressar para as pessoas e para a cidade o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus não morreu e ressuscitou apenas para compor um espaço na história, mas para transformar a nossa história. E durante este período, a nossa casa, a nossa família está fazendo algumas ações que expressam um percentual do nosso amor por eles, assim como Jesus expressou por nós. Então, hoje eu gostaria de dar aqui um feedback da ação do sábado, do último sábado de ontem, onde nós estivemos ali na praça, em frente ao Banco do Brasil, tratando sobre algo importantíssimo dentro da sociedade e que muitas vezes a própria sociedade e a própria igreja negligenciou. Muitas vezes a igreja divorciou-se de situações como a questão do espectro autista. A igreja divorciou-se de circunstâncias emocionais, psíquicas, espiritualizou muito, esquecendo de algo fundamental, que é a composição integral do ser humano. A Igreja Batista Missionária de Cabrobó não está aqui, neste lugar, nessa cidade, para ser omissa em assuntos importantes. A composição do homem, espírito, alma e corpo. Eu gostaria de expressar minha gratidão a você que esteve comigo ali ontem, nos dando o seu apoio, a sua presença. Podemos receber algumas famílias que lidam com a condição do espectro autista. Algumas famílias que, às vezes, não têm o acolhimento das igrejas, o acolhimento de um profissional, e nós estivemos ali dizendo a eles: nós estamos aqui para vocês. Então eu gostaria de fazer a chamada aí do nosso feedback. Porque doença se cura. E o autismo, quem tem, nasce com ele. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Amém. Além, de uma palestra que tivemos com a psicóloga, tivemos também ali alguns serviços prestados à comunidade. Muito obrigado a você que esteve conosco. Você que não esteve ainda, que o Espírito de Deus toque no seu coração, para que você possa despertar para o que Deus está fazendo na igreja. Não adianta achar bonito o que a igreja está fazendo, se você não se coloca junto com a sua igreja para fazer. Então fica aqui o meu convite a você que ainda não esteve em nenhuma das ações da nossa casa. Fique aqui o meu convite amoroso para que você esteja. Não basta querermos crescer de camarote, vendo os irmãos fazerem, é preciso a gente estar junto, porque palavra profética o Senhor já liberou sobre este altar. Há quanto tempo Deus está liberando, Deus está falando, que o que Ele tem para fazer na nossa vida, mas Deus não quer fazer com uma minoria, Deus quer fazer com você. Deus não quer posição dentro da igreja, Deus quer que você ande e faça aquilo que Ele nos chamou para fazer, amém? E esta semana, né, Letícia? Eu vi Letícia por aqui, esta semana, lá, está lá. Esta semana nós teremos o evangelismo nas ruas, nós teremos a entrega das cartas. Quem aqui já entregou a sua cartinha? Quem aqui já entregou sua carta? Olha, gente, o pastor pedindo para escrever uma carta. O pastor está te pedindo para escrever uma carta. Levante a mão de novo, deixa eu ver, por favor. Quem já escreveu? Será que você não pode escrever uma cartinha? Olha o Espírito Santo falando ao seu coração. Uma carta para você escrever e entregar essa semana. Nós vamos para a escola, entregar as cartinhas para os jovens. A sua carta poderá mudar uma história. Então fica aqui com muito amor esse despertamento para a igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ouvir a exposição bíblica nessa noite a respeito das emoções. Ande em amor, desfrutando de emoções saudáveis. Pai, nós oramos pela vida da sua filha, rogamos ao Senhor para que o Senhor, com a sua misericórdia e amor, possa usar a tua filha de uma forma muito especial. A igreja que também olha, ó Deus, para as emoções, a igreja que tem projetos, nós temos projetos, ó Deus, para que nós possamos ter, ó Deus, um acolhimento com as pessoas. Nós temos projeto para essa área, nós temos o 30 semanas, nós temos o sonho de ter uma ONG dentro dessa cidade, em que às vezes a pessoa não tem condições ali de pagar um psiquiatra, mas a igreja vai entrar junto com aquela pessoa que estiver inscrita na nossa ONG e poder prestar serviço de um psiquiatra, de um psicólogo, de um nutricionista e de tantos outros especialistas. Eu oro e falo porque talvez para mim seja impossível, mas para o Senhor nada é impossível, porque assim como eu recebi uma palavra profética esses tempos atrás, quando eu estava na Alcance, a respeito de algo muito especial, onde aquele profeta havia liberado sobre a minha vida, e eu recebi, e os meus olhos já estão enxergando o que o Senhor entregou, e eu creio, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, amém? Queridos, antes de passar para a Josi, eu estou entregando algo do Espírito de Deus para você. Desperta, não assista de camarote o que Deus está fazendo. Não podemos achar bonito, nós precisamos arregaçar as mangas. Josi, Deus te use com graça, minha filha. Graça e paz a todos. Tem como baixar? Pronto.
Projetos são muitos e Deus com certeza já assinou embaixo de cada um deles. Só precisamos... Tá ótimo, obrigada. Se quiser pode baixar. Só precisamos, como o pastor disse, arregaçar as mangas e trabalhar para o reino, porque Ele tem nos chamado para esta obra tão maravilhosa, tão importante. E você deve ser voluntário para experimentar aquilo que Deus está fazendo. Meus amados irmãos, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Louvo porque sei que Ele tem muito a falar conosco nessa noite. E fico feliz por poder estar participando, né, desta obra tão linda que o Senhor está fazendo. Talvez você esteja vendo as mudanças que aconteceram no templo e esteja admirado com as mudanças. Mas talvez você ainda não tenha percebido o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Coisas extraordinárias. Essas ações, essa mudança que nós estamos vivenciando, é exatamente o trabalhar de Deus no coração, no meio da sua igreja, de forma assim, que nós podemos ver, sentir, porque é algo diferente, algo do alto. E nessa noite nós estaremos falando sobre desfrutando de emoções saudáveis. E eu estava ali a meditar na palavra de Deus e lembrando a respeito de quanta coisa tem acontecido nos nossos dias. E ao lembrar disso, eu estava também refletindo sobre uma mensagem que nós ouvimos aqui há algum tempo atrás, falando exatamente sobre corpo, alma e espírito. Essa é a nossa composição. Então não dá para me separar uma coisa da outra. E Deus também tem uma preocupação tão grande e nos criou de forma intencional com as nossas emoções. E Ele se preocupa tanto que Ele não nos deixou órfãos também nessa área. Pelo contrário, Ele tem muito a falar conosco. E esse texto aí, onde João, capítulo 15, verso 11, traz a respeito de uma emoção, né? Jesus disse: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este texto mostra a emoção de Jesus, porque ele diz o seguinte, que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja uma alegria completa. Aí mostra emoções. Mas falando sobre emoções, eu poderia também dizer o seguinte: infelizmente nós estamos vivendo dias em que as emoções, elas são muito, mas muito afetadas. Há uma pesquisa por aí que diz o seguinte: nunca tivemos tantas pessoas sofrendo com depressão, e somente no primeiro ano da pandemia, segundo a OMS, a ansiedade e a depressão aumentaram 25%. Segundo as pesquisas, em 2020, foram registradas 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de novos casos de transtorno de ansiedade. Ou seja, dados alarmantes. Vemos também aí esses anunciados de crise na saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamento de serviço, né, do trabalho por crise de ansiedade e depressão no período de 10 anos. Internações por ansiedade mais que dobraram nos últimos 4 anos. Isso nos leva a refletir: como andam as nossas emoções? Como andam as minhas e as suas emoções? Como nós falamos no início, Deus, de forma intencional, nos criou com emoções. Mas Ele se preocupa também com as nossas emoções. Inclusive, nós vemos exemplos
a respeito de emoções, lá em Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, onde tem um relato aqui que Paulo revela as suas próprias emoções e também ele traz informações a respeito das emoções e orientações que ele estava passando para a igreja, para os seus irmãos, porque estavam vivendo essas emoções desastrosas ou estavam passando por situações em que as emoções estavam um pouco abaladas. Paulo, ele diz o seguinte, lá em Filipenses 4, de 1 a 7, se você tiver com sua Bíblia, der para você acompanhar, fará bem. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e a minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam os seus desentendimentos. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com seus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da Bíblia. Alegre-se sempre no Senhor, a recomendação de Paulo. Só que ele, não satisfeito, disse o seguinte: repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Como Deus se preocupa conosco em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Nós vemos aí que Paulo era um homem que tinha suas emoções. Ele fala aqui claramente, pois são minha alegria. É o texto que menciona, o próprio Paulo falando aos seus irmãos em Cristo. Minha alegria. Aí ele vai mais adiante e diz o seguinte: alegrem-se. Mas ele não ficou satisfeito e repito, a importância das nossas emoções curadas. E nós realmente precisamos das nossas emoções curadas, restauradas, saradas, algo que seja saudável. E nós vemos aí essa orientação de Paulo nos mostrando como é importante que isso aconteça na nossa vida. Eu esqueci da redução do púlpito e trouxe a folha completa. Na próxima eu me ligo. Certo. Então aí nós vemos que emoções, ela pode ser descrita como uma reação, ou seja, é algo que uma pessoa vivencia correspondendo a uma determinada situação. Essa emoção pode ser positiva ou negativa. Mas, como nós estamos falando sobre essa necessidade das nossas emoções saudáveis, ou seja, curadas, nós vamos ver que a igreja do Senhor, esse ambiente aqui, é para promover exatamente isso. Um ambiente de relacionamentos, um ambiente de emoções sadias, um ambiente de cura, de restauração. Que bom seria que nós pudéssemos vivenciar isso sempre, 24 horas. Que esse realmente é o projeto de Deus. Ele quer que nós estejamos vivendo esse tempo de restauração. Porque a igreja do Senhor é para curar. É para trazer restauração emocional. É para ajudar a pessoa a ter um direcionamento na sua vida. E nós vemos aí que existem muitas emoções negativas, emoções ruins.
Deu para você ler aí algumas das tais? Pronto. Quem não experimentou já uma emoção desagradável na sua vida por conta de alguma situação, de algumas circunstâncias? Mas essas emoções tóxicas roubam a alegria, a liberdade e a qualidade de vida que Deus quer que tenhamos. Por isso mesmo, nós precisamos caminhar para ser uma igreja sadia, sarada, uma igreja curada pelo Senhor. Como podemos encontrar a cura e desfrutar de emoções saudáveis? Como nós podemos? Nós vivemos num mundo muito, mas muito difícil. As nossas emoções são abaladas muitas vezes pelo meio que vivemos, pelas circunstâncias que enfrentamos. Quantas pessoas não já pararam no cantinho do seu quarto ali, deitado na sua cama, sofrendo pelas frustrações enfrentadas? Isto muitas vezes gera uma emoção totalmente ferida, uma emoção negativa. E nós, como cristãos, quando desfrutamos desse encontro com Jesus, nesta comunidade onde a palavra do Senhor nos ensina em amor, nós temos por compromisso caminhar rumo a esta vida de emoções saradas, emoções restauradas pelo Senhor. E é interessante que lá em Lucas 13, de 1 ao 17, fala sobre isso. Lidar com as emoções não é fácil, porque enfrentamos tantas coisas no nosso dia a dia, coisas que tiram a nossa paz, como eu gosto de dizer, que acabam roubando o nosso brilho. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, numa fonte inesgotável, nós precisamos buscar esta restauração, essa cura. Deus, Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Ele se preocupa com a qualidade da nossa vida. Por isso mesmo, Ele mostrou lá e levou Paulo a orientar, porque precisava que houvesse esse conserto. Havia um desentendimento. Havia uma falta de harmonia naquele ambiente, que era para ser um ambiente sadio. Lucas 13, do capítulo 10 ao 17, vai nos trazer uma narrativa de uma mulher que estava sofrendo há muito tempo com um problema de saúde. Diz o seguinte o texto: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma. Esta mulher, por causa de um espírito impuro, ela andava encurvada, havia 18 anos, e ela não conseguia se endireitar. Imagina só, 18 anos vivendo assim. Mas diz o texto que esta mulher foi ao templo, foi à sinagoga, num sábado, buscar ali, ouvir os ensinamentos, a palavra e a orientação do Senhor. Diz também o texto que ao chegar ali, Jesus chamou ela e disse o seguinte: mulher, você está curada. Não houve nenhum alarme. Jesus simplesmente chamou e disse: mulher, você está curada. E aquela mulher virou-se para Jesus, tocou nele e ficou sã, ficou curada. Porque é exatamente isso, o encontro que ela teve com Jesus mudou a vida dela. Só que entre aqueles que estavam lá, diz o texto mais na frente, que tinha os fariseus, né? E questionaram, porque ela estava ali no sábado. Por que ela não veio ao templo em outro dia, mas estava logo no sábado ali? E com esta colocação dele, simplesmente Jesus vira e diz o seguinte: hipócritas, vocês trabalham também no sábado, vocês fazem seus afazeres. Não pode não pode essa mulher buscar a cura, a restauração para a sua vida? Esse texto vai nos trazer ensinamentos importantes sobre o que Jesus quer de nós. Porque muitas vezes situações nos acontecem e essas situações acabam nos distanciando da presença do Senhor.
Aquela mulher vivia umas situações de preconceito, de desprezo, situações que ela se sentia rejeitada, que ela se sentia abandonada. Ela era uma mulher que tinha uma enfermidade. E antigamente, nos tempos de Jesus e até um tempo aí atrás, muita gente associava essas enfermidades a algum pecado que o pai ou até mesmo que a pessoa tenha cometido. Mas Jesus, ele não estava preocupado com nada disso. E ele veio nos mostrar através dessa passagem o quanto ele pode fazer na nossa vida. Aquela mulher, ela desfrutou de uma cura espiritual e de uma cura física. A sua vida foi restaurada a partir do momento que ela tomou uma atitude. E nós vamos refletir sobre esses textos. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm vivido assim, na sombra de rejeição, de preconceito, de desprezo, sendo julgados. E isso, muitas vezes, motiva as pessoas a não querer nem sair de casa. Tem gente que não quer mais nem sair de casa. As pessoas falam mal de mim, da minha roupa, falam do meu jeito. As pessoas, elas me criticam, as pessoas, elas me julgam. Olha a emoção aí, ferida. Uma emoção que está comprometida. E por causa, muitas vezes, dessa rejeição, as pessoas se fecham, se distanciam e acabam não desfrutando da sua vida na totalidade que o Senhor proporcionou. Porque assim como Ele nos presenteou com as nossas emoções, Ele nos fez para que vivamos da melhor forma possível. Como Paulo orientou, com alegria, repito, com ânimo. Aí mais na frente nós vemos que esta mulher rejeitada, ela tinha uma atitude interessante. Como é que nós podemos encontrar a cura e desfrutar das emoções saudáveis? Pensa um pouquinho. Esse texto faz nós refletirmos sobre uma lição muito importante. Nós vemos que esta mulher, eu estou voltando, né? Aqui, pronto. Isso. Pronto. Esta mulher, ela tinha um propósito na sua vida. Ela tinha uma disciplina de buscar o templo, de ir buscar a orientação, de ir buscar uma resposta, de se colocar diante do Senhor. Hoje nós não podemos de forma nenhuma, por causa de preconceito, rejeição ou dificuldade, nos fecharmos, mas nós devemos manter a nossa busca pela presença de Deus, a nossa busca por Ele, para que Ele venha sarar, curar as nossas emoções. Aquela mulher, ela foi transformada e recebeu a cura física e espiritual, porque ela estava onde? Em casa? Reclamando, murmurando? Ela estava onde? No meio da rua, reclamando? Não, ela buscou o lugar da presença de Deus. Você tem buscado o lugar da presença de Deus para curar as suas emoções? Para sentir o trabalhar de Deus naquilo que é necessário? Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa do espírito impuro, e ela andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia endireitar. Uma mulher com esta limitação foi atrás de Jesus para buscar cura, foi ao templo para buscar a sua restauração. Então eu só posso concluir que o melhor lugar para encontrar a solução dos nossos problemas é exatamente na presença de Jesus e no meio da sua família de fé. Você crê assim? Pronto. Sim, este é o ambiente que deve promover esta cura. E você deve ser aquele que deve estar sedento deste transformar. Talvez alguma coisa no meio desse processo tenha te machucado, te ferido. Talvez você tenha recebido situações de rejeição,
Talvez você tenha puxado um fardo de culpa. Talvez você tenha tido uma situação que você criou ódio de alguém. Pois é, mas aqui dentro desta casa, aquele que é todo poderoso, tem uma palavra de cura, de restauração, de libertação para a tua vida. Aqui dentro, Ele tem falado e tem feito grande coisa. E nós precisamos entender que para desfrutar, nós precisamos estar aqui, juntinhos, convivendo com as nossas diferenças, mas crescendo rumo àquilo que Deus tem. Mantenha a sua disciplina espiritual. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio bem presente na adversidade. Por que é que aquela mulher procurou o templo? Porque era o lugar da presença. Porque nós devemos buscar a presença. Porque Ele é o quê? É o nosso refúgio. Vocês vão chegar lá. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é o nosso auxílio presente. Por isso que aquela mulher buscou ali naquele local a presença do Senhor. Resista ao impulso de esconder a sua dor. A gente convive com muitas pessoas, eu acho que vocês também já tiveram a oportunidade de ouvir o seguinte: tem dia que se eu pudesse eu nem saía de casa. Tem dia que realmente eu não estou bem. Nós somos seres humanos, né? Temos nossas particularidades. Nem todo dia nós estamos bem, viu? Nem todo dia é um sorriso no rosto. A foto sempre fica. Mas nem todo dia. Tem dia que a gente acorda assim, meio que esquisito, desconjuntado. E são emoções. Mas resistir ao impulso de esconder a sua dor é saber lidar com ela. Às vezes nós temos uma situação na nossa vida que nós precisamos tratá-la para poder ser curado. Não tem como cuidar de um ferimento sem limpar. E às vezes isso dói, incomoda. A nossa cura também das emoções é mais ou menos isso. Muitas vezes precisa ser mexido em alguma coisa. Essa mulher experimentou essa situação. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ela a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Deus tremendo. Que Deus lindo. Ela chegou lá com uma limitação física e espiritual e saiu de lá restaurada. Mas é interessante que ela chegou, eu acredito que ela não chamou a atenção de ninguém, mas só a condição dela já chamava, né? Já viu uma pessoa triste? Quando ela chega no ambiente, a gente nota logo, não está bem hoje. Pronto. Só que esta mulher chegou ali, Jesus liberou uma palavra, ela recebeu a sua cura. E no decorrer daquele momento, nós podemos ver que como Jesus era o centro das atenções, eu creio que da mesma forma ela também acabou ficando. Todo mundo ficou olhando uma mulher que antes na sua limitação, agora curada. Então, muitas vezes nós vamos passar por essas situações. Ele vai nos permitir situações que nós vamos nos expor um pouco. A atenção vai ser um pouco voltada a nós. Mas não se preocupe. Nosso Pai Celestial não tem nenhuma intenção de expor ninguém. O propósito dele, o projeto dele é a cura, é a restauração, é aquilo que nós precisamos que seja limpo para que haja esta cura. Então, esta mulher foi tratada ali naquele instante. Talvez ela tenha se sentido um pouco desconfortável, mas eu creio que depois daquele processo, diz o texto que ela saiu feliz. Então, é isso que ele faz conosco. Tem situações que vai incomodar no início, mas o processo é tão bom, mas tão bom, que você vai sair feliz, pulando, cantando, glorificando, porque foi Ele que fez, não foi você não, foi Ele, é Ele sim. E eu consigo ver isso através desse texto manifestado o poder de Deus. Resista ao impulso de esconder a sua dor. Mas o texto de Mateus 11, 28 ao 30 diz o seguinte: venham a mim, olha só, venham a mim todos os que estão cansados,
Os que estão sobrecarregados é mais do que cansaço. Estou exausta. Então vem a mim e eu darei descanso. Se a tua emoção está ruim, se a tua emoção está te machucando, você tem aquele que pode curar, restaurar. Ele diz o seguinte: vem aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que eu vou dar descanso. Tenham sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Eu quero mais ensinamento cada dia mais. O processo de Deus é esse nas nossas vidas. Às vezes, não adianta esconder a nossa dor. Não adianta esconder as nossas emoções. Não adianta fingir que nada está acontecendo. Mas é necessário tratar aos pés do Senhor. Vença seus preconceitos e busque comprometer-se. E busque compreender os valores divinos. Esse texto ele é riquíssimo. Além de nós termos ensinamentos com essa mulher, nós vemos também que através desse texto aqui, que nós vamos ver uma situação também diferente. O chefe da sinagoga, ele ficou indignado, diz o texto. Ele diz que Jesus tinha curado no sábado. A chateação dele, é porque Jesus havia curado no sábado. E sábado não era dia de curar. Então, há 6 dias da semana, ele disse, para trabalhar. Ele falou para a multidão, venha nesses dias para serem curados. Ou seja, não venham no sábado, só na semana. Só que Jesus, como ele é perfeito em tudo que faz, ele diz o seguinte, olha, ele não alisou ninguém. Ele simplesmente diz, hipócritas, vocês simplesmente trabalham os outros dias da semana, fazem seus afazeres, e hoje, a minha filha, porque ele diz aqui no texto bíblico a respeito dela, falando palavras muito positivas. E ele diz o seguinte, ela há 18 anos sofria de um mal. Há 18 anos ela tinha esse problema. Eu não vou curar no sábado? Eu não vou fazer o milagre hoje? Muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes nós precisamos entender. Aquele chefe da sinagoga estava olhando apenas para os seus preconceitos, as suas definições pessoais, a tão amada lei que ele tanto defendia. Mas ele não percebia que ali tinha um ser humano, ali tinha uma mulher que precisava de uma intervenção do alto, ali tinha alguém que precisava do milagre na sua vida, e foi o que Jesus fez. Chegou com a providência na hora certa. E é tão importante nós vermos aqui o que aconteceu, porque ela só conseguiu este trabalhar de Deus porque nós somos pessoas que precisamos entender que não somos melhores do que ninguém. Não existe aqui ninguém que seja menos pecador. Todos nós pecamos. O que faz a nossa diferença é porque nós somos pecadores regenerados quando buscamos dele esse privilégio. Caso contrário, mas não somos melhores que ninguém. Esta mulher que foi buscar aquele milagre, que foi buscar aquele processo maravilhoso na sua vida, que recebeu ali esse presente, estava sendo julgada por quem devia amar. Estava sendo ali, vamos dizer assim, condenada por quem devia ser o primeiro a estender a mão. Quantos de nós conseguimos, com as nossas emoções feridas, porque esse homem estava com a emoção ferida, quantos de nós, com as nossas emoções feridas, em vez de amar, de abraçar, nós estamos apontando o dedo, reclamando, criticando? Estamos realmente vivenciando o amor de Deus nos nossos corações? Ou somos apenas legalistas de alguma doutrina que aprendemos? Então, há essa necessidade. Vença os seus preconceitos e busque compreender os valores divinos. Busque os valores do alto. Aquela mulher, ela era filha de Abraão. Foi assim que Jesus disse. Foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser libertada mesmo que no sábado? Ou seja,
Jesus não estava ali preocupado com o dia da semana, porque ele estava preocupado com aquela filha, com aquela mulher necessitada que precisava dessa intervenção. Filha de Abraão. Quantas vezes nós esquecemos que nós temos esse privilégio? Deus, Ele nos chama de pai. Deus, Ele nos chama de filhos. E nos quer que coloquemos diante dEle as nossas emoções, o nosso coração. Nós precisamos cada dia entender que apesar de tudo que vivemos ao nosso redor, nós temos uma paternidade. Nós temos alguém que cuida da nossa vida, das nossas emoções, alguém que direciona os nossos passos. Experimentar abandono não é algo fácil, é doloroso. Mas entender que nosso Pai Celestial nos amou e jamais nos abandonará, restaura todas as nossas emoções. Alegre-se com tudo que Jesus fez por você. O texto que nós lemos da mulher, ela fala aí com muita alegria que ela saiu de lá feliz. Todos os que estavam naquele ambiente estavam felizes. As palavras de Jesus envergonharam o quê? Os seus adversários, ou seja, os fariseus, estavam ali criticando aquela mulher e a atitude de Jesus. Mas todo o povo se alegrava com as maravilhas que estavam sendo feitas. Enquanto os doutores da lei condenavam, o povo se alegrava porque via o manifestar ali da glória de Deus. E nós temos que nos alegrar. A manifestação de Deus está neste lugar. Nós precisamos curar as nossas emoções para entender que mesmo diante de situações difíceis, nós precisamos estar curados. A cura emocional, ela vem de diversas formas. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que por causa de que eu estou ferida? Por causa de que eu estou sofrendo? Por causa de que? Quando nós estamos aos pés do Senhor, mesmo situações difíceis podem ser modificadas. Quando nós estamos nos pés do Senhor, nós o buscamos. Nós procuramos crescer diante dEle e entender a sua vontade. Através desse vídeo, acho que é os meninos, né, que botam? Deu para compreender bem o vídeo? Deu. Qual é a nossa atitude diante de uma situação difícil? Será que o nosso coração tem essa paz, essa alegria, esse trabalhar do Espírito Santo para, em vez de ver a dificuldade, achar a solução? Será que as minhas emoções realmente estão curadas? Porque se as minhas emoções estiverem curadas, se as minhas emoções estiverem curadas, meu dia a dia será diferente. Porque eu vou exalar o bom perfume de Cristo, como Paulo disse. Ele quer que nós andemos para manifestar a imagem do Senhor. Ele quer que nós andemos para exalar esse bom perfume por onde passa. E para isso nós precisamos estar com o nosso coração curado. O coração bem disposto, ele é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Já é confirmado pela medicina, né, pela ciência, de que as nossas emoções influenciam no nosso físico. Agora imagina só, você é corpo, alma e espírito. Se você está bem fisicamente, mas não estiver bem emocionalmente, você pode estar bem, a sua alma pode estar bem, mas seu físico também não estiver bem.
Então é um conjunto, é uma harmonia. O projeto de Deus é esse para as nossas vidas, andarmos em plenitude. Como nós falamos, nem todo dia nós estamos bem, mas o processo é esse, é a busca, é o desejo incessante, é a vontade de sarar, de vivenciar experiências extraordinárias de Deus para as nossas vidas. E nesta noite eu digo, o seu coração estiver disposto, ele será remédio eficiente para seu corpo, para o seu espírito. E em vez de você estar sofrendo, triste, amargurado aí dentro do seu casulo, você vai estar exalando essa boa presença de Cristo. Não deixe que as suas emoções controlem a sua vida. Não deixe que ressentimento, ódio ou qualquer coisa desse tipo seja o mentor, mas simplesmente entrega a direção da sua vida a nosso Papai do Céu, porque Ele vai restaurar, vai transformar, vai curar. Aquilo que te faz chorar, amargurar, precisa ser tratado, curado. E aquele que pode fazer, não sou eu, não é o pastor, não é o irmão. Aquele que pode fazer está aqui neste lugar, de braços abertos, esperando uma atitude seu. Assim como aquela mulher foi chamada e disse: olha, você foi curada, você foi curada. Assim também Ele está dizendo nessa noite: você quer cura? Só precisa tocar nele, só precisa dizer uma palavra, se posicionar diante dele. Nesta noite o nosso desejo é que a presença de Deus se faça no seu coração e que as suas emoções, as suas mais dolorosas, aquela área mais escura que nós não conhecemos, mas Deus conhece, seja colocada, exposta nesse momento aí na sua mente. Você está lembrando, mas que seja sarada em nome de Jesus, que seja curado, para que você tenha as suas emoções totalmente saudáveis, porque esta é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos desfrutar deste ambiente sadio, e você é convidado a fazer parte disso também.